Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos paroquianos e paroquianas, os devotos e devotas de Santo Antônio. Paz e bem para vocês. Estamos iniciando uma nova semana também das reflexões referentes agora à 24ª semana do tempo comum. Hoje, nesta segunda-feira, dia 16 de setembro, nós vamos rezar, vamos meditar com o evangelista Lucas, capítulo 7, versículos de 1 até 10. Quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. E então Jesus se pôs a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu empregado, faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Veja, caros irmãos e irmãs, nesse pequenino trecho, o evangelista Lucas, ele centra mais a sua atenção na fé que alcança o milagre, do que no próprio milagre em si. A figura do centurião, do oficial, enfim, romano, é pagão, aliás, é bom que se diga isso. Ele assume um papel emblemático. A fé do centurião, ela se compõe de dois elementos, da humildade e da confiança. Essas duas atitudes tornam ele uma pessoa aberta ao dom que está para receber e tornam também, claro, aberta a comunidade dos discípulos de Jesus, que pode receber e incluir pessoas das mais diversas origens étnicas e sociais. Eu quero destacar aqui um pormenor que deve assim, chamar a atenção da gente, até pela atualidade. Enquanto os anciãos recomendam o centurião a Jesus por alguns méritos que a seus olhos tinha adquirido, diz o Evangelho, o oficial merece que lhes faças esse favor, porque ele estima o nosso povo, ele até nos construiu uma sinagoga. O próprio centurião manda dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Penso que para Jesus são mais importantes essas palavras do centurião do que aquilo que pedem os anciãos. Por que para Jesus é mais importante as palavras do centurião? Porque indicam por parte do centurião, do oficial, uma grande e sincera humildade. Por detrás daquele pedido dos anciãos eram pedidos interesseiros. Faça isso porque ele nos deu uma sinagoga. Então, o evangelista Lucas, como Mateus, considera este acontecimento um prelúdio da chegada dos pagãos à igreja. Na sequência, o que narra o Evangelho? Que Jesus se coloca a caminho. Ele não chega à casa do enfermo,
não se encontra com o centurião, que se acha indigno de recebê-lo, mas, porém, acredita firmemente que é suficiente uma palavra do Mestre Jesus para que o seu servo ele recupere plenamente a sua saúde. A cura, ela se dá, e Jesus salienta a profunda fé do centurião. Nem mesmo em Israel encontrei fé tão grande. Talvez ao redor desse trecho do Evangelho caiba uma pergunta para nós. Por acaso a fé nossa ela é suficiente para fazer Deus vir em nossa direção e atender os nossos pedidos? Nós temos de fato, como do centurião, uma fé humilde, essa confiança plena nas palavras de Jesus, nas palavras hoje do Evangelho? Seguindo o nosso caminho, na terça-feira, dia 17 de setembro, a gente reza, a gente medita com o evangelista Lucas, capítulo 7, versículos de 11 até 17. Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. E então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Vejamos, assim como no Evangelho da segunda-feira, hoje no Evangelho da terça, novamente é o Jesus que cura, é o Jesus que restabelece a vida daquele que estava morto, do jovem, do filho, da viúva. E é bom que primeiro a gente se dê conta de um elemento, que o evangelista Lucas ele relata para a gente como que duas procissões, dois cortejos, e que esses dois cortejos, essas procissões, elas se encontram na entrada da aldeia de Naim. De um lado tem a procissão, o cortejo da morte, dos sem esperança, que sai da cidade. Uma grande multidão acompanha a viúva que leva seu único filho para ser sepultado. E a outra procissão, outro cortejo, é o cortejo, vamos dizer assim, da vida, que entra na cidade. Qual é essa procissão? Jesus, que é acompanhado dos seus discípulos e também de uma grande multidão. Percebamos que aqui há uma situação dramática. Por que dramática? Porque a viúva, ela já sem marido, perde agora o filho único. Então, sem família, sem segurança econômica, a caminho do cemitério, ela se encontra com Jesus, que ao ver essa cena comovente, ele se enche de compaixão. A viúva, como que tomada, afogada pelos soluços, pelas lágrimas, ela não pede nada para Jesus. É Jesus quem toma a iniciativa. E para diminuir a dor dela, diz: não chore. E se dirige para o morto: jovem, eu lhe ordeno, levanta-se. É muito importante essa palavra levanta-se, porque levantar é um dos verbos em grego para ressuscitar. Então Jesus ele transforma as realidades de morte em vida. Lucas ele acrescenta que o que estivera morto passou a falar, restitui a vida e a palavra para o jovem. Então, num grande gesto de ternura, Jesus entrega à mãe de Naim o seu precioso filho.
Jesus ele não só chama o filho à vida, como também restitui a vida, a situação social dessa mulher viúva. Creio que, à luz desse trecho, à luz da atitude de Jesus, que restabelece a vida, que entrega, devolve o filho com vida para a viúva, nós somos hoje, à luz desse evangelho, nós somos interpeladas pelos sentimentos, palavras e gestos de Jesus diante do sofrimento humano estampado nas páginas de jornais, nas telas de televisão, nas tragédias que acontecem muito perto da gente. A sua atitude nos ajuda a descobrir que nosso nível de humanidade às vezes é terrivelmente baixo. Será que a dor dos outros, ela produz em mim, produz em você a mesma compaixão que produziu em Jesus? Quando Jesus vê uma mãe chorando a morte de seu filho único, ele se aproxima de sua dor como irmão, como amigo, semeador de alegria e de vida. Então, à luz desse evangelho, que a nossa presença junto aos pequenos, aos desamparados e sem esperança, ela possa testemunhar aquilo que está no evangelho. Deus visitou o seu povo. Na quarta-feira, dia 18 de setembro, nós meditaremos com o evangelista Lucas, a partir do capítulo 7 e dos versículos de 31 até 35. Disse Jesus: com que hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. É um belíssimo trecho esse. Quando a gente lê esse evangelho, a gente fica pensando inclusive na nossa infância, nas nossas próprias birras, junto com as outras crianças com quem nós estávamos acostumados a brincar, não é verdade? Veja, crianças birrentas, elas ficam emburradas. Ninguém consegue fazê-las entrar numa brincadeira, não é assim? Imagem escolhida essa por Jesus exatamente para classificar como eram os seus conterrâneos. Por que ele usa essa imagem? Porque os seus conterrâneos permaneceram indiferentes e inertes, seja diante da pregação de João Batista, que não aceitavam, resistentes, seja com relação à obra libertadora de Jesus. Chamaram João Batista de louco, apelidaram Jesus de amigo dos cobradores de impostos e pecadores. Ou seja, nada os tirou do seu comodismo. Nós diríamos estavam com o coração de pedra, duro. Nada os fez mudarem. A falta de seriedade e de coerência aparece claramente na opinião que emitem sobre Jesus e João. A má vontade, ela é tão evidente que não precisa de prova. Isso faz lembrar então a resposta de Jó aos amigos que pretendiam ser sábios. Confiram lá no livro de Jó, no capítulo 13, nos versículos 5, o Jó diz assim: oxalá vocês ficassem calados, seria o melhor ato de sabedoria de vocês. Da mesma forma, esse provérbio dá para se aplicar nos conterrâneos de Jesus. O recado de Jesus, ele atingia sobretudo os líderes religiosos que não acolheram Jesus, o seu reino de justiça. Aliás, fizeram ainda pior, porque a gente às vezes diz assim: se somente eles não tivessem acolhido a mensagem de Jesus, tudo bem. Mas pior ainda é que eles
além de não acolherem, eles impediam o povo de seguir os passos do Mestre. Então as pessoas simples, porém, os cobradores de impostos, os pecadores, estes aceitavam Jesus, iam atrás. Então somente à luz desse evangelho a gente pode dizer assim, que somente os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem o Messias em sua maneira simples de agir. Somente aqueles puros de coração, os simples, é que reconhecem e que acolhem, que buscam Jesus. É só os puros e simples que buscam em Jesus uma palavra de vida, uma palavra restauradora. Todo aquele que é autossuficiente, todo aquele que vive fechado somente em si mesmo, que tem o coração de pedra, este não reconhece, não acolhe Jesus, não acolhe sua mensagem, não reconhece que dele vem palavras de vida e palavras de vida eterna. O convite para nós é exatamente assim como as pessoas simples do tempo de Jesus, que nós também possamos ser simples, humildes, coração aberto para acolher a mensagem do Evangelho. Com essa reflexão eu concluo, caros irmãos e irmãs, o itinerário desta primeira parte da 24ª semana do Tempo Comum. A gente se encontra novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês um bom início de semana, com todas as bênçãos, com as luzes, com a proteção e guia de Santo Antônio. Que Ele abençoe e cuide a cada um de vocês. Paz e bem.